Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia para você, Bel Pesce. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Hoje nós vamos abrir o seu caderninho mais uma vez no capítulo Gestão. Milton, queria compartilhar com vocês uma ideia que eu li num artigo há alguns dias, falando de perguntas nada convencionais a fazer na hora do recrutamento. Assim como as tendências em criar ambientes de trabalho descolados, que a gente falou há algum tempo, oferecer mimos criativos, esse tipo de prática deve ser adotado com cuidado. Deve ser bem pensado e não apenas seguido por estar na moda, sabe? Vou perguntar um negócio nada a ver. Eu admito que eu tento sair um pouco do padrão na hora que eu recruto. Como a minha empresa é pequena, o processo é curto, eu faço questão de conversar com os candidatos que passam pelo primeiro filtro de recrutamento. E claro, essa conversa é super descontraída, porque esse é o meu jeito. Já conheço o currículo da pessoa, já vi o portfólio. Mas como eu não conheço a pessoa, a minha maneira peculiar de fazer recrutamento, eu aproveito para dar voz a ela, né? Eu pergunto, conte com profundidade suas experiências. Nessa hora que eu doso algumas pílulas de perguntas meio surpreendentes, Milton. Que além da informação trazida com as respostas, vão revelar a espontaneidade das pessoas. Vou dar um exemplo, vai. Também quero entender a capacidade de improviso, um reflexo para reagir. Numa entrevista com um candidato para cargo de desenvolvedor, quando ele começa a falar sobre como se interessou por essa profissão, eu gosto de perguntar para ele, legal, mas como você explicaria para sua avó o que você faz? Eu adoro essas coisas. Como explicar para a avó? Você sabe que eu sempre fico pensando como explicar para a sogra o que você faz. Porque não é pode fácil. Pode ser, pode ter adaptado. Não é fácil, mas enfim, tá na linha. Mas eu acho que os dois extremos são legais, sabe? Explicar para a avó o que faz e explicar para um sobrinho muito jovem. Eu acho que é interessante ouvir. Porque a resposta vai mostrar o quanto ele domina a própria profissão, o quanto é didático, né? Ao falar para leigos sobre aquela profissão e, consequentemente, sua capacidade de se colocar no lugar do usuário e desenvolver ferramentas adequadas à necessidade desse usuário, que muitas vezes acaba tendo uma visão menos profunda do que ele. Tem um exemplo que eu gosto bastante. Agora vou trazer um exemplo de fora. Tem uma empresa que chama Airbnb, que eu admiro bastante. E ela perguntou ao candidato, Milton, era um candidato da área de TI, o que ele escreveria na lápide da indústria hoteleira. Por que isso? Porque a Airbnb tem um lance que eles acham que no longo prazo de visão, eles pouco a pouco vão pegar grande do espaço da indústria hoteleira, que já estão pegando, né? Eu não posso dizer como eles absorvem essas respostas dos candidatos, mas essa pergunta é muito perspicaz. No sentido de identificar imediatamente se o candidato enxerga aquele negócio como algo revolucionário bastante para acabar com uma indústria tradicional. Interessante ver no recrutamento que o cara acha, porque é esse tipo de funcionário que eles procuram. Então, assim, o que a gente vê é que o objetivo não é fazer pegadinha ou entrevista difícil. É um real sentido nas perguntas escolhidas e daí você entende mais o comportamento de alguém que pode estar contigo na equipe. Que pergunta surpreendente você faria para um funcionário que você pretende contratar ou até para um amigo seu? Conte para nós aqui em caderninho da Bel, @cbn.com.br. Até amanhã, Bel. Até amanhã, Milton.